E aí, pessoal? De volta para mais um The Deep Dive. E dessa vez a gente vai mergulhar num tema. Vamos ser sinceros, ninguém gosta muito de pensar. Guerras! Mas entender como os conflitos podem se desenrolar no futuro, quais são os pontos de tensão no mundo, é essencial, né? Sim, com certeza. E você mandou um material super completo para a gente analisar, com vários cenários possíveis de leste a oeste do globo. Então preparem-se. Hoje vamos desvendar as guerras futuras. Nossa, que legal. E que material bacana, viu? Cheio de detalhes históricos, geopolíticos, análises de especialistas. Dá pra ver que você se dedicou à pesquisa. Com certeza. E eu tô doido para começar a dissecar tudo isso com você. Que tal a gente ir para a Europa Oriental primeiro? Pode ser. A invasão da Ucrânia deixou todo mundo de cabelo em pé e agora a Moldávia está no centro das atenções. Será que a história vai se repetir? É uma pergunta que mexe com muita gente, com razão. A Moldávia, assim como a Ucrânia, também fazia parte da União Soviética, né? Elas declararam independência no começo dos anos 90, mas ainda carregam marcas do passado, especialmente com a presença de regiões separatistas pró-Rússia. Na Moldávia, temos a Transnistria, um território que se declarou independente em 1990, com apoio de Moscou. Isso me lembra a Crimeia, na Ucrânia, que também serviu como base para as tropas russas antes da invasão. Tipo, a Rússia usou a Crimeia como trampolim, né? E a gente está vendo a presença militar russa na Transnistria. Será que a Moldávia corre o mesmo risco? A situação realmente acende um sinal de alerta. E o que me deixa mais apreensivo é que, além da presença militar, a Rússia está usando outras táticas para desestabilizar a Moldávia. Imagine só. Protestos contra o governo, mas influenciados por Moscou, crise energética com cortes no fornecimento de gás natural e, para completar o combo, uma enxurrada de fake news online. Caramba, é uma verdadeira guerra híbrida. E o governo da Moldávia como está lidando com essa pressão toda? A presidente Mai Sandu tem buscado se aproximar da União Europeia e da OTAN, buscando um escudo contra as ameaças russas. Só que essa aproximação com o Ocidente está irritando o Kremlin, que ainda considera a Moldávia como parte da sua área de influência. Mas e aí, qual a chance de uma invasão em larga escala, tipo o que aconteceu na Ucrânia? Os especialistas têm alguma previsão? Bom, a maioria dos analistas acredita que uma invasão em larga escala, nesse momento, é pouco provável. Afinal, a Rússia ainda está atolada na guerra da Ucrânia, né? Abrir outro frente de batalha seria um desafio logístico enorme. E a Moldávia, diferente da Ucrânia, não tem saída para o Mar Negro, o que diminui um pouco seu valor estratégico. Então, por enquanto, a Moldávia pode respirar um pouco mais aliviada. E não diria aliviada. A Rússia pode continuar usando a Transnistria para causar problemas, sabe? Intensificar essa guerra híbrida, tentar derrubar o governo pró-Ocidente. É um cenário que não podemos descartar. A gente tem que ficar de olho. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para a Bósnia e Herzegovina, um país que ainda carrega a cicatriz de um passado brutal. Me lembro da Guerra da Bósnia, entre 1992 e 1995. Cara, que conflito terrível. Limpeza étnica, genocídio de Srebrenica. Mais de 8 mil homens e meninos bósnios muçulmanos assassinados pelas forças sérvio-bósnias. Uma mancha na história da Europa. Uma mancha terrível mesmo. E o pior é que as feridas daquele conflito ainda não cicatrizaram totalmente. O Acordo de Dayton, que encerrou a guerra, dividiu o país em duas entidades. A Federação da Bósnia e Herzegovina, com maioria bósnia e croata, e a República Sérvia, com maioria sérvia. Sei. Mas, em vez de promover a união, essa divisão parece ter aumentado as diferenças. E a gente vê o discurso nacionalista cada vez mais forte, né? Principalmente por parte do Milorad Dodik, o líder da República Sérvia. Me explica, quem é esse cara e por que ele é considerado um problema? Olha, o Dodik é um político ultranacionalista que vive ameaçando separar a República Sérvia da Bósnia e Herzegovina. Ele minimiza o genocídio de Srebrenica, tem laços bem próximos com a Rússia e desafia abertamente a autoridade do governo central. Suas ações têm alimentado o medo de um novo conflito na região. Eita, a comunidade internacional está de braços cruzados vendo isso acontecer. Não, a União Europeia e os Estados Unidos têm pressionado o Dodik para que ele modere o discurso e respeite o Acordo de Dayton. Mas a influência russa na região é forte e Moscou tem dado apoio a ele. É uma situação bem instável, uma faísca pode incendiar um novo conflito a qualquer momento. De arrepiar, né? E pensar que há pouco tempo a gente achava que a Europa tinha aprendido com os horrores da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos mudar de ares. Que tal de decolar agora para uma fronteira bem mais distante? O espaço sideral. Vamos! Prepare-se para desvendar os mistérios e os perigos das guerras espaciais. Essa é interessante. O espaço, que antes era visto como um lugar de paz e cooperação internacional, está se tornando uma nova arena de disputa.
A corrida espacial, que começou lá na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, ganhou novos jogadores, com novas motivações. Novos jogadores, quem são eles e o que eles querem? Além das grandes potências de sempre, agora temos empresas privadas, como a SpaceX, do Elon Musk, e a Blue Origin, do Jeff Bezos, investindo pesado na exploração espacial. E com esse interesse todo, a preocupação com a militarização do espaço só aumenta. Já tô imaginando aqueles filmes de ficção científica, com batalhas intergalácticas e explosões épicas. Mas na vida real, as guerras espaciais são bem diferentes, né? Pode tirar os lasers e as naves gigantescas da cabeça, pelo menos por enquanto. O foco principal hoje está nos satélites. Eles são essenciais para a comunicação, navegação, espionagem. Uma série de atividades militares e civis dependem deles. Então quer dizer que os satélites viraram alvo em potencial? Tipo, destrui o satélite do inimigo para causar caos aqui na Terra. Exatamente. Imagina só. Sistemas de comunicação fora do ar, GPS parando de funcionar, transações bancárias interrompidas. Nossa. E tem duas grandes ameaças aos satélites. Os ataques cibernéticos, que visam invadir e controlar os sistemas, e as armas anti-satélite, projetadas para destruí-los fisicamente. Eita. E quem já tem essa tecnologia para destruir satélites? Estados Unidos, Rússia, China e Índia já mostraram que têm capacidade para fazer isso. E essa proliferação de armas anti-satélite é um problemão, porque pode gerar uma avalanche de lixo espacial, colocando em risco outros satélites e até a Estação Espacial Internacional. Caramba, é como se a gente estivesse trocando uma corrida armamentista na Terra por outra no espaço. Mas e os recursos espaciais? A Lua, por exemplo, tem reservas de hélio 3, um material que pode ser usado na fusão nuclear, uma fonte de energia limpa e quase infinita. Será que isso não vai virar motivo de disputa no futuro? Com certeza, a exploração desses recursos pode gerar novas tensões. É. A gente já está de olho na Lua, em Marte, imagine só. Bases lunares, missões a Marte, tudo isso com o risco de disputas por território e recursos. É um cenário que a gente precisa acompanhar de perto. Parece que a gente está entrando numa nova era da exploração espacial, com oportunidades incríveis, mas também com perigos e desafios que a gente nunca viu antes. Mas, já que a gente está falando de recursos preciosos, que tal voltar para a Terra e discutir um problema que está cada vez mais urgente? Escassez de água. Boa! Afinal, a água é essencial para a vida, e a falta dela já é uma realidade em várias partes do mundo. Será que as guerras do futuro serão por água? Olha, essa é uma questão que me tira o sono. As mudanças climáticas, o crescimento da população e o uso descontrolado da água estão agravando esse problema. E com a escassez aumentando, a disputa por esse recurso vital pode se tornar um grande fator de instabilidade e conflito. A gente já vê isso acontecendo em alguns lugares, né? Sim. Tipo o conflito entre Egito e Etiópia pela água do Rio Nilo. A Etiópia está construindo a grande barragem do Renascimento, que vai ser a maior hidrelétrica da África. Mas o Egito está preocupado com medo de que a barragem diminua o fluxo de água para o seu território. Isso pode afetar a agricultura, o abastecimento da população. É um barril de pólvora. Exatamente. E esse tipo de conflito pode se espalhar pelo mundo à medida que a água se torna mais escassa. É fundamental que os países busquem soluções pacíficas e colaborem para gerenciar os recursos hídricos. Se a gente não fizer isso, a água pode se tornar o motivo da próxima grande guerra. A colaboração é a chave, né? E já que estamos falando de conflitos em potencial, que tal a gente dar um pulo na Península Coreana agora? Afinal, a Guerra da Coreia, que rolou entre 1905 e 1953, nunca teve um fim oficial. E a tensão entre as Coreias nunca realmente diminuiu. Me explica, qual é a real chance de uma nova guerra na Coreia? Olha, a Coreia está dividida desde o fim da Segunda Guerra Mundial. De um lado, a Coreia do Norte, com o regime comunista da dinastia Kim. Do outro, a Coreia do Sul, uma democracia capitalista e aliada dos Estados Unidos. Essa divisão ideológica e geopolítica é uma fonte constante de tensão. E nos últimos anos, essa tensão só aumentou, né? Os testes de mísseis da Coreia do Norte, as ameaças nucleares do Kim Jong-un, é de deixar qualquer um preocupado. Como a Coreia do Sul e os Estados Unidos estão reagindo a essas provocações? Eles têm realizado exercícios militares conjuntos na região, como uma demonstração de força para a Coreia do Norte. É um jeito de dizer, estamos preparados. Mas essa postura também tem seus riscos, porque pode ser vista pelo Kim Jong-un como uma provocação, aumentando o risco de um erro de cálculo e o início de um conflito. A situação é delicada. Qualquer passo em falso pode ter consequências terríveis. E a China e a Rússia, qual o papel delas nesse cenário? A China é a principal aliada da Coreia do Norte e tem interesse em manter a estabilidade na Península Coreana. Mas, ao mesmo tempo, Pequim não quer ver a Coreia do Norte com um arsenal nuclear que possa ameaçar a própria China, né? A Rússia, por sua vez, tem se aproximado da Coreia do Norte, buscando fortalecer seus laços e aumentar sua influência na região. É um jogo geopolítico complexo, com muitos interesses em jogo. E qualquer movimento em falso pode ter consequências desastrosas. Agora, para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho nas guerras futuras, vamos falar da grande rivalidade do século XXI. A disputa entre Estados Unidos e China. Certo. A pergunta que não quer calar.
Será que essas duas superpotências vão acabar entrando em guerra? A relação entre os Estados Unidos e China está cada vez mais tensa. A gente vê disputas comerciais, tecnológicas, geopolíticas e militares. A ascensão da China, tanto na economia quanto no poder militar, é vista por Washington como uma ameaça à sua hegemonia global. E quais são os principais pontos de atrito entre eles? O que pode levar a um confronto direto? A gente tem vários pontos de tensão, tipo a questão de Taiwan, que a China considera uma província rebelde, as disputas territoriais no mar da China Meridional, a guerra comercial, com tarifas e barreiras sendo impostas de ambos os lados, e a corrida tecnológica, com os dois países disputando a liderança em áreas como inteligência artificial e 5G. Nossa, quanta coisa! E com tantos pontos de atrito, qual a real chance de uma guerra entre Estados Unidos e China? Olha, uma guerra entre duas potências nucleares seria catastrófica para o mundo inteiro. Mas o risco de um conflito acidental ou de uma escalada não controlada de tensões é real. É essencial que os dois países mantenham o diálogo aberto e busquem formas de cooperação para evitar que a rivalidade saia do controle. Ufa, que papo tenso. Mas é importante a gente se manter informado sobre esses cenários, né? Senão como a gente vai saber o que fazer para evitar que o pior aconteça. E você aí em casa, o que acha de tudo isso? Já tinha parado para pensar em todos esses perigos que a gente discutiu hoje? Pois é muita coisa para digerir, né? Mas entender o presente é o primeiro passo para construir um futuro melhor. Ficar de olho nos movimentos geopolíticos, nas novas tecnologias, nas crises que estão surgindo. Tudo isso nos ajuda a ter uma visão mais crítica do mundo e a tomar decisões mais conscientes. Perfeito. E essa foi só a primeira parte do nosso mergulho nas guerras futuras. Na próxima, a gente vai se aprofundar em outros cenários, analisar as motivações dos atores globais e tentar entender como a gente, como cidadãos, podemos contribuir para um futuro mais pacífico. Não perca a próxima parte do The Deep Dive. E sabe, falando em Moldávia, tem um detalhe que a gente não pode deixar de fora. A existência de um depósito de armas gigantesco na Transnistria, aquela região separatista que a gente já mencionou. Um depósito de armas. Peraí, me explica melhor essa história. É um legado da Guerra Fria, um depósito enorme da era soviética, que fica em Kobazna, uma cidade na Transnistria pertinho da fronteira com a Ucrânia. Imagina só, milhares de toneladas de armas e munições nos maiores depósitos da Europa Oriental. Caramba, isso é muita munição. E quem controla esse depósito deveria ser a Moldávia, certo? Na teoria, sim. Mas na prática são as tropas russas que estão estacionadas na Transnistria que controlam o acesso ao depósito. É uma situação que me preocupa bastante, sabe? Essas armas podem acabar nas mãos erradas, tipo grupos separatistas ou até mesmo organizações criminosas. Sem falar no risco da própria Rússia usar esse arsenal num eventual conflito com a Moldávia ou a Ucrânia. Parece um barril de pólvora pronto para explodir. A comunidade internacional já tentou negociar a desativação desse depósito. A OSCE é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Até que tentou, mas a Rússia não está muito a fim de ceder. Eles argumentam que as armas são necessárias para a segurança da Transnistria e que a remoção delas pode desestabilizar a região. Ou seja, a gente fica refém desse jogo geopolítico, né? Mas vamos mudar um pouco o assunto. Lembra que a gente estava falando de guerras espaciais? A gente explorou os perigos que os satélites enfrentam, mas e o futuro da exploração espacial em si? Será que a humanidade vai conseguir colonizar outros planetas de forma pacífica? Olha, a colonização espacial sempre foi um sonho da humanidade, né? E ultimamente, com a entrada de empresas privadas na corrida espacial tipo a SpaceX, a gente tem visto avanços tecnológicos incríveis. Só que colonizar outros planetas ainda é um desafio enorme, tanto na parte tecnológica quanto na ética. Não é só pegar uma nave, apertar um botão e chegar em Marte, né? Mas, me fala, quais são os maiores desafios para realizar esse sonho da colonização espacial? A gente tem que lidar com as longas distâncias, o tempo de viagem entre a Terra e outros planetas, as condições extremas do espaço, a falta de atmosfera, a gravidade reduzida, a radiação solar intensa, fora a necessidade de desenvolver tecnologias para produzir comida, água e energia em ambientes hostis. Nossa, é uma lista enorme de desafios. E o custo disso tudo deve ser astronômico, né? Sem dúvidas. E ainda tem as questões éticas que são tão importantes quanto as tecnológicas. Tipo, quem vai ter o direito de explorar e colonizar outros planetas? Como a gente vai proteger os ecossistemas e as possíveis formas de vida que podem existir em outros mundos? E como a gente vai evitar que os conflitos e as desigualdades da Terra se repitam no espaço? Realmente, a ética é fundamental nesse processo. A gente não pode sair explorando o universo sem pensar nas consequências, né? Mas, já que estamos falando de problemas aqui da Terra, vamos voltar ao tema da escassez de água. Quais regiões do mundo correm mais risco de enfrentar conflitos por causa da falta de água? O Oriente Médio e do Norte da África são regiões com grande escassez de água e um histórico de conflitos por causa desse recurso. Mas o problema não se limita a essas áreas. A Índia, a China, os Estados Unidos, todos esses países enfrentam desafios relacionados à água em algumas regiões e a disputa por esse recurso pode se intensificar com o tempo.
É assustador pensar que a água, algo tão essencial para a vida, possa se tornar motivo de guerra. Mas o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Quais soluções podem ser implementadas para garantir o acesso à água para todos? A cooperação internacional é fundamental para gerenciar os recursos hídricos que são compartilhados por diferentes países. A gente precisa investir em tecnologias para usar água de forma mais eficiente, como a irrigação por gotejamento e o reaproveitamento da água. Também é importante conscientizar as pessoas sobre a importância da conservação da água e criar políticas públicas que incentivem o uso sustentável dos recursos hídricos. Parece que a solução passa por um esforço conjunto de governos, empresas e cidadãos, né? Agora, voltando para a rivalidade entre Estados Unidos e China, que a gente discutiu na parte anterior, como essa disputa pode impactar a ordem mundial? A rivalidade entre essas duas superpotências tem o potencial de criar um mundo dividido em dois blocos, com países tendo que escolher de que lado ficar. É como se a gente estivesse revivendo a Guerra Fria, com o risco de conflitos regionais, uma corrida armamentista desenfreada e instabilidade em várias partes do mundo. E os países que não quiserem se aliar a nenhum bloco, qual o futuro deles nesse cenário? Eles podem se beneficiar dessa disputa, conseguindo acordos comerciais e investimentos de ambos os lados, mas também correm o risco de ficar isolados, sem acesso às tecnologias e aos mercados dos dois gigantes. É uma decisão difícil, com vantagens e desvantagens. E a gente, como cidadãos, o que podemos fazer diante dessa situação? A gente se sente meio impotente, né? Normal sentir assim. Mas a gente pode se informar sobre os acontecimentos globais, ter uma visão crítica, participar de debates e cobrar dos nossos líderes que busquem soluções pacíficas para os conflitos. A gente não pode subestimar o poder da participação cidadã. Verdade, cada um de nós pode fazer a sua parte para construir um mundo melhor. Agora, voltando para a Península Coreana, a gente falou do risco de uma nova guerra, mas, além da questão nuclear, o que mais pode gerar um conflito na região? Temos alguns fatores de risco. Um colapso do regime norte-coreano, por exemplo, pode levar a um caos interno e a uma intervenção militar da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos. Um erro de cálculo durante exercícios militares que pode ser interpretado como um ataque e gerar uma retaliação. E, claro, ações provocativas da Coreia do Norte, como novos testes de mísseis ou ataques cibernéticos, que podem desencadear uma resposta militar da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos. Nossa, é como andar em cima de ovos, né? Um passo em falso e... Mas, mudando de assunto, a gente mencionou Taiwan como um dos principais pontos de atrito entre Estados Unidos e China, porque Taiwan é tão importante para ambos os lados. Taiwan é uma ilha que fica a uns 180 quilômetros da costa da China e tem sido governada de forma independente desde 1949, quando os nacionalistas chineses fugiram para lá depois de perder a guerra civil para os comunistas. A China considera Taiwan como uma província rebelde e quer a reunificação, mesmo que seja pela força. Os Estados Unidos, por outro lado, se comprometeram a defender Taiwan em caso de ataque chinês. Para eles, Taiwan é um aliado estratégico na região, um símbolo da democracia em contraste com o regime autoritário da China. Então, Taiwan está no meio desse cabo de guerra entre as duas superpotências. E como essa disputa pode se desenrolar? Quais são cenários possíveis? A gente tem várias possibilidades, desde uma reunificação pacífica, com a China dando autonomia a Taiwan, até uma invasão militar chinesa que pode gerar uma guerra com os Estados Unidos. O cenário mais provável, pelo menos no curto prazo, é que a China continue aumentando a pressão política e econômica sobre Taiwan, tentando isolar a ilha internacionalmente e enfraquecer o governo. Enquanto isso, a China vai continuar investindo em suas forças armadas e se preparando para uma possível intervenção militar, caso ache necessário. A situação é delicada e ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Mas, voltando para a rivalidade entre Estados Unidos e China de forma geral, a gente viu que essa disputa se estende para várias áreas, como a economia, a tecnologia e a diplomacia. Como essa competição global pode afetar o resto do mundo. A competição entre Estados Unidos e China tem o potencial de dividir o mundo em dois blocos, com países tendo que escolher de que lado ficar. Essa polarização pode levar a um aumento das tensões geopolíticas, uma corrida armamentista desenfreada e instabilidade econômica global. Os países que não se alinharem em nenhum dos blocos podem até se beneficiar dessa disputa, conseguindo acordos comerciais e investimentos de ambos os lados. Mas também correm o risco de ficar isolados, sem acesso às tecnologias e aos mercados dos dois gigantes. É um futuro incerto e cheio de desafios. Mas, voltando para a questão da segurança internacional, a gente falou da ameaça de guerras por causa da água e da importância da cooperação para evitar esse tipo de conflito. Me fala, quais são os principais mecanismos de cooperação internacional para garantir o acesso à água para todos? A gente tem vários acordos bilaterais e multilaterais entre países que compartilham bacias hidrográficas, organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial, que apoiam projetos de gestão de água e promovem o diálogo entre países, e ONGs que trabalham para conscientizar as pessoas sobre a importância da água e incentivar o uso sustentável dos recursos hídricos. Esses mecanismos de cooperação parecem promissores, né? Mas imagino que não seja tão fácil assim colocar tudo em prática.
quais são os principais obstáculos para essa cooperação internacional na área da água? A gente esbarra em alguns problemas, como a falta de vontade política de alguns países em compartilhar seus recursos hídricos, a dificuldade em chegar a acordos justos e equilibrados para todos os lados, a falta de recursos financeiros para investir em projetos de gestão de água e os impactos das mudanças climáticas que alteram os padrões de chuva e aumentam a escassez de água em várias partes do mundo. E a gente tem que superar esses desafios para garantir que a água não se torne motivo de conflitos no futuro. Agora, mudando um pouco o foco, a gente viu que a tecnologia tem um papel cada vez mais importante nas guerras, com o uso de drones, ciberataques e inteligência artificial. Como essa nova era da guerra tecnológica está mudando a forma como os conflitos são travados. A guerra tecnológica está tornando os conflitos mais rápidos, mais letais e mais difíceis de controlar. Os drones permitem ataques precisos a longa distância, sem arriscar a vida de soldados. Os ciberataques podem paralisar infraestruturas críticas, como redes elétricas, sistemas de comunicação e instituições financeiras. E a inteligência artificial já está sendo usada para coletar e analisar dados de combate, identificar alvos e tomar decisões estratégicas. Nossa, parece que a gente está entrando num futuro distópico, tipo aqueles filmes de ficção científica em que as máquinas dominam o mundo. Mas falando sério, quais são as implicações éticas e humanitárias dessa nova era da guerra tecnológica? A guerra tecnológica levanta várias questões éticas e humanitárias. A gente tem o risco de ataques autônomos, com máquinas tomando decisões sobre a vida e a morte de pessoas sem intervenção humana. A proliferação de armas cibernéticas, que podem ser usadas por grupos terroristas e criminosos. E o aumento do sofrimento da população civil, que pode ser afetada por ataques cibernéticos e por conflitos travados em áreas urbanas. A gente precisa pensar nos limites éticos e legais do uso da tecnologia na guerra, senão a gente pode criar monstros que não conseguiremos controlar. Falando em controle, a ordem mundial parece estar em transição com a ascensão de novas potências, como a China, e o declínio da hegemonia americana. Como essa nova ordem mundial pode impactar a paz e a segurança internacional? A nova ordem mundial se caracteriza pela multipolaridade, com vários centros de poder, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, a União Europeia e a Índia, competindo por influência. Essa multipolaridade pode ser boa, promovendo o equilíbrio de poder e diminuindo o risco de conflitos entre as grandes potências. Mas também pode gerar instabilidade e fragmentação do sistema internacional se as novas potências não conseguirem cooperar entre si e com os atores tradicionais. A gente vive num mundo em constante transformação, com novos desafios e novas oportunidades surgindo a cada dia. E como a gente se prepara para esse futuro incerto? A gente precisa se manter informado, ter uma visão crítica do mundo, buscar o diálogo e a cooperação e defender os valores da paz, da justiça e da solidariedade. É um esforço constante, mas essencial para construir um futuro melhor para todos. E quando a gente olha para a história, a gente vê que as grandes potências sempre buscaram jeitos de garantir sua segurança, seus interesses. A China, por exemplo, construiu a Grande Muralha há séculos para se proteger de invasores. E hoje a gente vê a China expandindo sua influência globalmente, principalmente com a iniciativa do Cinturão e Rota. É verdade. Um projeto ambicioso que visa conectar a China, a Ásia, a Europa e a África através de uma rede de infraestrutura. A China está investindo pesado em infraestrutura, portos, ferrovias, tudo para aumentar sua presença global. E os Estados Unidos como estão reagindo a essa iniciativa? Os Estados Unidos enxergam a iniciativa do Cinturão e Rota como uma tentativa da China de aumentar seu poder geopolítico e econômico. E eles têm buscado formas de conter esse avanço chinês, A gente vê isso na guerra comercial entre os dois países, na disputa pela liderança tecnológica e na criação de alianças militares na região do Indo-Pacífico. Então essa disputa entre Estados Unidos e China vai muito além de questões comerciais, Envolve uma série de fatores, incluindo a segurança militar de diversos países. E o Brasil, como se posiciona nesse cabo de guerra entre os gigantes? O Brasil tem uma posição interessante, com boas relações tanto com a China quanto com os Estados Unidos. Somos uma economia diversificada, com um grande potencial agrícola, industrial e tecnológico. E a gente pode usar essa posição para negociar acordos vantajosos com ambos os lados, sem ter que se aliar automaticamente a nenhum deles. O Brasil tem a chance de jogar um jogo estratégico, buscando o que for melhor para os nossos interesses. Mas, voltando ao tema das guerras futuras, a gente viu que a escassez de água, a disputa por recursos espaciais e a rivalidade entre as grandes potências podem gerar conflitos armados. E aí fica a pergunta: será que a humanidade está condenada a repetir os erros do passado e se destruir em guerras? Olha, a história da humanidade é marcada por guerras e conflitos, mas também por momentos de paz e cooperação. A gente aprendeu com os erros do passado, E criou mecanismos para evitar guerras, como a diplomacia, o direito internacional, as organizações multilaterais. A guerra nunca é a solução. E a gente precisa insistir na busca por soluções pacíficas para resolver as nossas diferenças. A gente não pode perder a esperança de que a humanidade é capaz de evoluir e construir um futuro mais pacífico.
E falando em construir um futuro melhor, o que a gente, como cidadãos, pode fazer para contribuir para a paz? Às vezes, parece que os problemas do mundo são grandes demais para a gente fazer a diferença. É normal se sentir assim, mas cada um de nós pode fazer a sua parte. A gente pode se manter informado sobre os conflitos, as crises globais, questionar as informações que a gente recebe, promover o diálogo com pessoas que pensam diferente da gente e apoiar organizações que trabalham pela paz e pelos direitos humanos. Pequenas ações podem ter um grande impacto. É verdade. A gente precisa se engajar, se posicionar, lutar por um mundo mais justo e pacífico. Para finalizar o nosso mergulho nas guerras futuras, eu queria te agradecer pela conversa e deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. A paz não é um presente, é uma conquista diária. A gente precisa estar atento, se informar, dialogar e fazer a nossa parte para construir um futuro melhor. Valeu por mergulhar com a gente nessa. Valeu, foi um prazer compartilhar essas reflexões com você e com os nossos ouvintes. E lembre-se, a paz começa em cada um de nós.